E aí, Luan, aqui novamente. Agora eu vou abrir essa série diferente da série convencional, que seria sobre o Wattpad. Aqui eu vou falar sobre a escrita, sobre o que eu estou escrevendo e tentar dividir um pouco o que é que eu sinto, o que é que me motiva e o que exatamente me levou a criar o que eu estou criando, né? O que eu criei, que é o SDF. Que é sobre dragões e fóbicos, ou as crônicas de um mundo abandonado pelos deuses. Sobre dragões e fóbicos, um mundo sem deuses. É interessante porque, e essa é uma das primeiras vezes que eu vou mostrar isso aqui. Eu acho que é essencial falar sobre como isso tem uma relação com o Wattpad. E como algumas coisas mudaram a minha visão de como eu poderia publicar esse livro. Eu comecei a escrever mais ou menos 10 anos atrás, 11 talvez. Na época eu tinha saído do ensino médio e estava entrando na faculdade, no meu primeiro curso que eu fiz, que não tem nada a ver com o curso no qual me formei. Era arquitetura e urbanismo. E era uma época difícil, muito difícil. Porque eu tinha saído da escola e tinha ido para uma faculdade totalmente distante de todo mundo que eu conhecia e estava muito mais isolado do que eu costumava ser. O que foi algo que me deu meio que... A escrita foi algo que me deu uma fuga. Um lugar para onde eu poderia me... Tá. Difícil falar sobre isso, velho. A escrita meio que me deu um lugar para onde eu poderia me sentir não tão só, eu acho que eu posso dizer isso. E aí eu comecei a escrever, criar um mundo. Acho que é até engraçado como a ideia do livro surgiu, foi de um desenho. Em algum momento eu talvez mostre esse desenho. E aí eu comecei a escrever. O primeiro capítulo saiu num jorro, foi muito fácil, foi incrível. Talvez eu tenha colocado as 100 primeiras páginas em alguns meses. Até o final do primeiro ano eu já tinha terminado as 100 primeiras páginas, mas não era um negócio muito eloquente, não era um negócio fechado. Era algo meio solto. E aí eu acabei desistindo da minha faculdade, comecei a estudar para outra e o livro foi deixado de lado. Eu só voltei a pegar nele um bom tempo depois, que foi quando eu cheguei mais ou menos a marca de 150 páginas. Isso a gente tá falando em formato A4, que é esse formato aqui. Bonitão. Nessa época que eu fechei em 150, eu acho que eu tava chegando perto de algo que eu considerava ser um final, né, pra ele. Aí eu imprimi isso aqui e mostrei pra... Acho que até hoje foram 4 pessoas. Uma delas foi uma professora de português, que ela me deu um feedback magnífico sobre a história. Eu usei muita coisa para melhorar a história em si, né? Um amigo meu, uma ex-namorada e uma amiga. Dessas pessoas, só a professora e essa outra amiga minha, que viram a minha editora, leram. Os outros 2 não leram nada. Me devolveram essa belezura aqui. O que é algo frustrante, não é? É por isso que eu acho que o Wattpad é um negócio fascinante, porque te dá a oportunidade de compartilhar isso com pessoas que estão interessadas em ler. E depois de um tempo eu desisti, né? Eu cheguei a pesquisar como é que eu poderia publicar, mas na época, acho que há 5 anos atrás, foi quando eu terminei mesmo de vez, pelo menos a primeira revisão, tava em torno de 20 mil reais, 30 mil reais sem publicar um livro. E isso... Se você não tivesse absolutamente nenhuma habilidade de venda, você ia ficar com todo um estoque de livros físicos e se vire para vender eles de mão em mão. Eu não tinha o menor interesse de fazer isso, ainda não tenho, porque eu não vejo sentido. E aí chegou 2020, com a pandemia. Eu tava numa época de procurar projetos sobre o que fazer na minha vida e me deparei com essa beleza. E perguntei, por que não?
lançar ele agora. Aproveitar o momento, tá todo mundo em casa, focar nisso, terminar. Foi aí que eu fiz a maior revisão que eu já tinha feito nele, que foi ler do começo ao final e tentar fechar a história. Tentar fazer ela ficar mais coesa, cortar as pontas soltas e ligar os pontos que faltavam ser ligados. Depois disso eu arrumei uma pessoa, uma amiga minha, foi quem eu falei, para editar o livro. E ela me deu várias dicas também com as quais eu pude melhorar ainda mais a questão da escrita em si, porque a quantidade de uma das coisas importantes sobre quem quer escrever é ler, isso é básico. E nesse meio tempo, desde que eu comecei a escrever até hoje em dia, eu li muita coisa, o que melhorou e aumentou meu vocabulário de uma maneira tremenda. E a gente vê muitos erros no passado, ou coisas que eu escrevi de um jeito que eu poderia escrever melhor, que eu fiz esse tipo de modificação. Sem contar também das questões do texto em si, né? Que eu acabei me formando em audiovisual e isso, pra mim, deu uma visão completamente diferente sobre como fazer a narrativa rolar. Como deixá-la mais interessante, como deixá-la mais intrigante. Por isso que eu vejo muito no meu livro, pelo menos essa segunda revisão que eu fiz, uma construção mais visual. Pelo jeito que eu descrevo as coisas, eu tento deixar desse jeito. Algo mais rápido também, intenso. E é basicamente isso. Acho que se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem deixar aí que eu vou tentar responder e vamos lançando aí, vamos ver onde vai dar esse lançamento desse livro daqui pra frente. Não esquece de dar o like no vídeo e seguir o canal, que eu provavelmente vou produzir mais coisas sobre ele.